Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu convidado veio do Tocantins com os irmãos e a mãe em um ônibus, depois de vender tudo, rumo a Brasília para tentar uma vida melhor na época. Aqui em Brasília, a mãe dele mostrou a Universidade Federal já quando ele era muito jovem. O levou para conhecê-la, já plantou uma semente. Depois ela plantou uma outra semente quando ele tinha apenas 13 anos e o levou com uma amiga, que ficou acompanhando, para fazer uma prova. Ela foi fazer a prova e esse jovem rapaz ficou aguardando lá de fora. Ela já quis mostrar, olha, existe um mundo aqui, um mundo dos concursos que pode ser uma grande alternativa para você. Esse rapaz pegou essa semente, plantou e colheu. Ele conseguiu se tornar analista do TJDFT, pedagogo jurídico do TJDFT, mentor e orientador aqui no Gran Curso Online e também professor muito querido, muito requisitado aqui no Gran. Estou com o Glauber Marinho. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Imagina, Gabriel. Agradeço pela oportunidade e eu enxergo aqui duas facetas de poder estar contigo neste momento. A primeira é de cunho individual e outra de âmbito mais coletivo. No aspecto individual é uma forma de retribuição e de reconhecimento, que você tem direcionado a mim dos longos anos de trabalho aqui no Gran Curso Online como professor, na frente aí de ética na administração pública, mas também recentemente como mentor, no programa de mentoria e coach do Gran Curso Online e no aspecto coletivo, considerando a missão do Gran, de mudar vidas por meio da educação. Eu acredito que compartilhar da minha história, do que eu vivenciei, como foi, para que eu pudesse chegar no TJDFT, pode auxiliar que pessoas, alunos, alunas que estejam buscando uma trajetória similar, parecida, convergente, em alguns pontos divergentes, mas eu acredito que isso possa mobilizar as pessoas, a seguirem o seu caminho, encontrarem a sua trajetória de modo a alcançarem suas nomeações. Professor, conta um pouco mais dessa história de você veio com a sua família depois de vender tudo ali, em busca de uma vida melhor, como muitos brasileiros fazem, e não que haja uma cidade melhor do que a outra, mas às vezes um contexto Sim. relativo a um tempo, às vezes naquela época era de um jeito, hoje talvez já seja diferente. Como é que foi esse período aí, desse início da sua adolescência, ainda fim da infância, sim. E um novo rumo? O tudo era quase nada, Gabriel? Porque a gente teve uma infância muito escassa em relação a recursos financeiros, Meu pai e minha mãe tiveram um desentendimento, ele foi embora e minha mãe precisou desenrolar, então ela vendeu o que possuía, que era um imóvel, os móveis, e realmente nós estivemos em Brasília, nós estivemos aqui na perspectiva, na possibilidade de que os filhos dela pudessem ter outras oportunidades. E por que isso surgiu? Eu venho do interior do Tocantins, de uma cidade chamada Gurupi, e naquela época, hoje eu estou com quase 40, Naquela época era uma cidade, e continua uma cidade pequena, mas nós não tínhamos nenhuma possibilidade de, por exemplo, graduação que não tivesse recurso financeiro, porque ela não tinha universidades, Quantos mil habitantes? Eu acredito que hoje, por volta de 80, 90 mil habitantes, naquela época talvez 60, E a gente tinha um outro problema, porque eu, durante a infância, tive algumas situações bem incisivas de racismo estrutural, racismo recreativo. Isso, de certa forma, vai minando o processo de formação de identidade de uma pessoa. E por falta dos recursos financeiros, nós já estávamos predestinados a algumas atividades econômicas, profissionais naquela cidade, naquele contexto. Então diziam que nós teríamos que ser balconistas ou trabalhadores rurais, alguma coisa nesse sentido, porque se nós só pudéssemos chegar até o ensino médio e não tínhamos nenhuma perspectiva de universidade, o que nos sobraria seria de fato isso. E minha mãe não aceitou. Ela falou, não é possível que essas crianças estejam predestinadas a assumir cargos que já são definidos pelas pessoas por não terem recursos financeiros, e muito menos eu manter essas crianças expostas a situações de racismo cotidiano como se algo fosse natural. Então a ideia dela, depois dessa separação, foi colocar como uma condição para que eles reatassem o casamento, que nós nos mudássemos para Brasília com essa possibilidade, de uma modificação da realidade de vida dos filhos. E de fato foi o que aconteceu. Você mencionou a questão da Universidade de Brasília. Ela não tinha, nem ela nem meu pai possuíam um ensino fundamental,
mas quando ela chegou aqui, ela fez o normal, que era uma antiga pedagogia, mas na verdade era um curso de formação docente com a exigência do nível do ensino médio, né? E aí ela fez a escola normal e surgiu a possibilidade dela fazer também um concurso público, né? Ela me levou para essa prova junto com a amiga, que foi na Universidade de Brasília, e naquele momento ela falou que queria estudar aqui, né? Então ela já me deu duas possibilidades, uma possibilidade de universidade pública como graduação, mas ao mesmo tempo ela já engatou a semente do concurso público como uma possibilidade para aqueles que não possuíam recurso financeiro terem uma modificação de vida. Sua mãe era uma mulher de muita visão, né? Ela enxergou ali que naquele contexto, naquele tempo, o destino poderia ser muito duro, ela enxergou também a possibilidade aí de fazer uma faculdade federal, de fazer concursos como também um caminho. Isso, ela é diferenciada, né? Uma mulher diferenciada. Ela é diferenciada, Gabriel. Falar de mãe é sempre muito emocionante, né? Acredito que seja. Mas eu também acredito que as pessoas tenham referências ao longo das suas trajetórias, né? Minha grande referência sempre foi ela, né? Pela batalha, pelo quanto foi guerreira e pela visão, né? Uma visão que estava além do seu próprio tempo, dos recursos que ela tinha, e era um sonho, porque a família dela não tinha nenhum familiar, nenhum parente, nenhuma pessoa que havia ingressado na Universidade de Brasília, né? Eu fui o primeiro a ingressar na Universidade de Brasília na família dela, né? Isso rompeu barreiras, depois veio uma sequência de primos, né, ingressando na universidade também. Nós já tínhamos pessoas na administração pública, mas sem concurso, né? Quando nós tivemos a modificação por meio da Constituição de 88, essas pessoas ingressaram anteriormente a isso. E eu não sei de onde que ela tirou, né? Não fazia parte do mundo dela, mas ela fez fazer parte do meu mundo, né? E toda a minha vida, a partir dali, girou em torno de universidade pública, Universidade de Brasília e concurso público. Eu estudava na cidade que nós morávamos, nós não morávamos em Brasília, nós falamos Brasília porque é o grande centro, né? A metrópole, a grande Brasília. Nós morávamos na cidade de Valparaíso, que fica a 40 quilômetros do Distrito Federal. Tecnicamente em Goiás, né? É Goiás, né? É bem na divisa. Então nós temos ali a divisa, mas ele realmente fica geograficamente no estado de Goiás. E eu estudei ali enquanto ela pôde me manter ali, mas no ensino médio eu mesmo, aqui nós ligamos, né? Fazemos a telematrícula. Eu mesmo liguei, me passei por minha mãe, me matriculei numa escola que chama Setor Leste aqui, na Asa Sul, na L2 Sul, porque eu havia estudado que aquela escola era uma referência de aprovação na unidade pública de educação, na Secretaria de Educação, para a Universidade de Brasília. Então, eu transitava ali os 40 quilômetros, às vezes passava o dia na escola porque ela tinha algumas atividades integrais, mas foi assim a grande escola de vida, sabe, Gabriel? Para além da escola no aspecto de desenvolvimento de competências para vestibular, porque nós convivíamos com a diversidade. Nós tínhamos pessoas com recursos financeiros, pessoas com poucos recursos financeiros, nós nos encontrávamos nas diversas regiões administrativas do Distrito Federal, pessoas com uma bagagem cultural, outras com uma bagagem cultural mais informal, pessoas nas suas mais variadas características, pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas homoafetivas, heteroafetivas, pessoas, enfim, ali eu pude ver que o mundo é diverso e eu tinha que ser respeitado dentro das minhas possibilidades, das minhas limitações e da diversidade que eu apresentava. E o Setor Leste conseguiu fazer isso, também estimulou para que eu ingressasse na Universidade de Brasília. E aí, a partir do estudo naquela instituição, eu realmente fiz o vestibular por 2 vezes, fui aprovado, uma em biologia, outra em química, e meu pai conversou comigo e falou: meu filho, eu consigo segurar enquanto você está no ensino médio, depois você precisa trabalhar. Seu pai fazia o quê? O meu pai ainda faz, ele é ourives e relojoeiro. Minha mãe é professora no ensino da educação básica, na verdade do primeiro ciclo do ensino fundamental, como pedagoga. Ela atua em escolas públicas lá da região, né, de Valparaíso. E aí meu pai falou: filho, você precisa tomar seu rumo, né? Então, no ano em que minha avó faleceu, na verdade, na semana em que minha avó faleceu, no final de semana, eu fiz um concurso para soldado fuzileiro naval.
Foi o primeiro contato com concursos públicos. Naquele momento se exigia ensino fundamental, eu já havia concluído o ensino médio. Você tinha essa vocação, gostava das Forças Armadas, foi uma questão de necessidade? Necessidade. Eu já havia tentado iniciativa privada e percebi que não fluiria financeiramente ou por uma questão de oportunidades mesmo. Mas, assim, tentei iniciativa privada por conta desse lapso, término de ensino médio e início de vida profissional e econômica. Enquanto eu trabalhava, eu já estudava de alguma maneira para concurso, e o primeiro que apareceu foi esse, né, nesse período. Tanto é que eu trabalhei na iniciativa privada por 2 meses. E aí, logo na sequência, depois das etapas do processo seletivo, eu ingressei lá na Marinha. 6 meses de curso de formação. Comi o pão que o diabo amassou, era muito complexo em relação ao que eu esperava, mas a guerreira estava aqui fora. Eu falei, eu não tenho como desistir, né? Eu preciso seguir adiante. Segui adiante e naquele momento no curso de formação veio a inscrição do vestibular na universidade, né? Na UNB. E eu não tinha como fazer porque eu estava a gente chamava de sessentena, eu fiquei 60 dias sem ir em casa. E quando começaram a liberar, por 6 meses, a gente ia a cada 15 dias no final de semana, né? Então não tinha como fazer a inscrição não era online, a gente fazia tudo manual. Eu entreguei o documento para ela em uma das visitas que ela fez, eu falei, mãe, faça, né, a minha inscrição, eu vou ver se aqui me liberam para ir para o vestibular, fazer a prova. E aí ela falou, meu filho, para quê? Eu falei, mãe, eu não sei. Ela falou, eu acho que você deveria fazer pedagogia. Eu acredito que você tem a vocação para isso. Deixa eu fazer em pedagogia. Eu falei, faça. Só para entender aqui, eu acho que eu me perdi. Você passou em Biologia e Química? Não passei, eu reprovei. Reprovei, foram. Aí depois foi para a Força Armada por questão de necessidade. Exatamente. Né? E aí depois sua mãe te inscreveu, acredito, para chegar nessa parte no vestibular de pedagogia. Inscreveu em pedagogia e aí foi uma luta, uma batalha dentro do quartel para que pudessem me liberar para fazer a prova. Não era uma tradição, né? Nós não tínhamos soldados com a educação básica, sei lá, era o 4º ano, hoje é 5º ano do ensino fundamental, a 4ª série era a exigência para aquele concurso. Não era uma tradição o soldado querer fazer vestibular ou universidade, muito menos pública. E o sargenteante, a pessoa que cuidava ali dos recrutas, das pessoas que estavam no curso de formação, me proibiu de ir fazer a prova. E aí eu entrei com recurso, não sei como, isso chegou ao comandante do quartel e o comandante, por determinação, falou, libere ele para fazer a avaliação. E aí a forma do sargenteante me prejudicar foi, você vai, mas 1 hora antes do tempo da sua prova eu quero você aqui no quartel. Então eu tive que ir de maneira assodada, fazer a prova de maneira assodada, voltar de maneira assodada para não extrapolar o tempo que ele estabeleceu que eu deveria ter retornado. Você teve 1 hora a menos que todos os seus concorrentes? 1 hora a menos para efetivar a avaliação. Eu acredito que naquela época a gente tinha um dia só, nós não dividimos, né, como é hoje. Enfim, consegui, fiz a prova, voltei e o curso de formação terminou. Quando nós formamos, nós somos remanejados para outro quartel e aí eu fui trabalhar no quartel que fica no setor de clubes norte, que é próximo à Universidade de Brasília, né? E 2 meses depois de formado saiu o resultado e naquela época também a gente ia ver o resultado no mural. Eu convidei um amigo, falei, cara, eu fiz essa prova, vamos lá comigo ver o que tá. E eu tinha passado. Eu falei, ufa, caramba. Aí eu lembrei de manhã, né? Falei, deu certo, ela é danada, né? Ela projetou, né? E funcionou, a coisa fluiu. E mais engraçado é que você estava do lado agora da Universidade de Brasília. Estava do lado da Universidade de Brasília e aí eu comecei a fazer o curso, Gabriel. Grande problema. Eu fui o primeiro soldado fuzileiro naval a ingressar na universidade pública. Aquilo gerou alguns... No Brasil inteiro? Eu não sei se no Brasil inteiro, mas aqui em Brasília sim. Isso gerou um desconforto... Há 20 anos, Gabriel. Isso foi em 2001 para 2002. Então, hoje a exigência para esse concurso é nível médio, né? Então, é mais natural que as pessoas estejam na universidade. Naquela época, não. E aí, isso gerou um desconforto em quem, inclusive, me comandava. E começaram a cercear a possibilidade de eu ir para a universidade, né? Me barravam,
me seguravam, criavam empecilhos para que eu não pudesse estar na universidade pública. E aí foi quando eu percebi, cara, eu não tenho como ficar aqui. Eu preciso passar em outra coisa para continuar a graduação e para seguir minha vida adiante. E aí saiu o edital da Polícia Militar do Distrito Federal. Nunca havia estudado direito, né? Como eu te disse, o primeiro concurso era matérias de vestibular. Já ingressou a Polícia Militar com direito constitucional, direito penal, acho que direito administrativo, alguma legislação específica da polícia, e eu comprei, Gabriel, naquela época nós não tínhamos esses recursos que o GRAM oferece, né, a nós, nossos alunos. Eu comprei uma apostila de banca de jornal por R$20, e eu estudava por aquela apostila no contraturno do trabalho. Nós tínhamos uma escala que nós chamávamos 1 por 1, e o que era isso? Nós trabalhávamos 24 horas, cumpríamos o expediente no dia seguinte, dormíamos e no outro dia a gente já estava em escala de 24 horas de novo, fazendo quartos de hora. A cada 4 horas eu ficava 2 horas em um posto. Isso varava a madrugada, e eu estudava nesse quarto de hora que eu não estava no posto, né? Eu estudava. E o que aconteceu foi que furtaram minha apostila dentro do quartel. Eu fiquei sem meu material de estudo. E eu não tinha dinheiro para pagar curso preparatório. Nós tínhamos um curso especializado para áreas militares aqui, era muito caro. E eu também estava passando por umas questões financeiras, precisava auxiliar minha família, e nós tínhamos uma tal de manobra. Essa manobra acontecia com frequência, e por conta da universidade eu conseguia me desvencilhar dessa manobra por conta das aulas, né, da faculdade. E um colega foi para uma dessas manobras e ele tinha um material muito bom. E eu falei, fulano, me empresta esse material, já que você não vai poder levar para a manobra, porque a gente passa o tempo inteiro molhado, no relento, não tem como estudar. Ele falou, não, vou te emprestar, porque se eu te emprestar você vai passar e eu não. E ali, Gabriel, foi a primeira porrada assim, na área de concursos públicos que me fez refletir sobre eu ter de cumprir o meu papel e não querer desejar que o outro, né, seja prejudicado, porque eu não estou cumprindo com aquilo que é de minha responsabilidade. Eu falei, não, tudo bem. Eu segui estudando da forma como dava, e apareceu um oficial que cuidava da tropa, que sempre quando nós formávamos para iniciar o expediente, ele fazia perguntas sobre o direito, que era a parte que era deficitária para mim. E ele falava que aquilo era uma forma de estimular a gente a estudar para a polícia, para ir embora da Marinha, porque era uma forma de nós termos mais qualidade de vida. E eu comecei a acertar muito o que ele perguntava. Aí esse oficial me chamou e falou, como é que você está estudando? O que você está fazendo? E eu compartilhei com ele, ele falou, cara, eu acho que você vai passar. Eu falei, Deus te ouça, né? E eu fui aprovado, nós dividimos em 2 turmas, eu fui na primeira turma. Então, 1 ano e meio depois de ingressar na Marinha, por meio do Corpo de Fuzileiros Navais, eu ingressei na Polícia Militar. Aí mudou completamente, né? Minha remuneração dobrou, a qualidade de vida melhorou, o curso de formação foi muito mais tranquilo, porque o que eu tinha passado já no curso militar da Marinha, que é considerado o curso de formação militar mais pesado, né, do país, eu já passei pelo curso de formação da polícia de maneira muito mais tranquila, muito mais leve, e segui com a graduação, né? Aí outros desafios aparecem, né, Gabriel? Seguindo com a graduação, não era comum um soldado da Polícia Militar estudar pedagogia. A maioria estuda direito, pensando em concurso público, né? E eu vi muito, desista da pedagogia, ingresse no direito, você já tem recurso financeiro, pague pela sua faculdade. Só que no segundo semestre da graduação, na pedagogia, eu percebi que era o que eu queria fazer. Era o que eu gostava de fazer. Por quê? Eu já, na polícia, eu tive a experiência de atuar como educador do ProERD. O ProERD é um programa que atua junto a crianças no final da primeira etapa do ensino fundamental, na perspectiva de prevenção ao uso indevido de drogas. E aí, associado a uma professora de educação de jovens e adultos, Maria Luísa Angelim, eu criei gosto pela coisa porque nós tivemos contato com colaboradores da Universidade de Brasília que estavam em processo de alfabetização por meio do nosso estágio. Então, favorecia que aqueles colaboradores pudessem se alfabetizar no horário de folga do trabalho, parte do almoço, ou no finalzinho do horário de trabalho, porque
a UNB liberava eles 1 hora antes para que eles pudessem estudar, e isso acontecia dentro da Universidade de Brasília e foi o nosso estágio. Aquilo foi um divisor de águas, tanto é que a minha atuação geralmente é com adultos, né? Eu não tenho uma atuação profissional com crianças. Toda a minha formação na educação se voltou para a área de adultos com essa experiência de educação de jovens e adultos por meio da professora Maria Luísa Angelim, que virou uma referência para mim ali na graduação. E aí, Gabriel, eu decidi que terminaria a universidade, mas paralelo a isso eu trabalhava na polícia, eu estudava para concursos públicos e tocava a graduação, né? Tudo junto e misturado. Como é que você gerenciava isso tudo? Cara, por sorte, eu fazia 6 horas de trabalho na polícia porque era trabalho ostensivo, era policiamento ostensivo, a gente fazia caminhando e eles tinham um horário reduzido, por conta dos equipamentos que nós carregávamos e tudo. Eu fazia o trabalho pela manhã, à tarde eu ia para o curso e à noite eu estava na universidade. E aí o que eu decidi foi morar em República, então nós dividíamos um espaço próximo à Universidade de Brasília para facilitar essa dinâmica e ia para o Valparaíso, para a casa da minha mãe, aos finais de semana, né? E aí era dessa forma que eu ia administrando. Quando me perguntam, foi o mais adequado? Não sei. Eu sei que foi o caminho que eu percorri para conseguir dar conta. Então eu sempre estudei, desde que eu ingressei na Polícia Militar, antes disso, estudando para o concurso, até o término da graduação, eu sempre tive contato com o direito. Ainda que de maneira mais passiva e não de maneira mais ativa, fazendo resumos ou um método mais espaçado, um método de revisão mais consistente. Mas eu tinha contato com aquelas disciplinas constantemente e isso ia gerando um processo de repetição que, de alguma maneira, gerava uma assimilação. Graduei. Uma semana depois... Só uma pausa aqui. Na graduação, sua mãe, qual é o nome da sua mãe? Rilza. Rilza. Deve ter ficado muito feliz, né? Concretizou a visão dela. Estava ali na primeira fileira? Pois é. A graduação dela foi concomitante com a minha. Ela fez numa universidade particular, ela era regente de 2 turmas de educação infantil, manhã e tarde, e fazia graduação à noite, presencial, mas ela não tinha recurso financeiro. Então, ela tinha uma contrapartida junto ao Estado de Goiás, por meio de um programa social, e aos finais de semana ela era telefonista num batalhão de polícia na cidade onde nós morávamos. Então a minha mãe, ela não tinha tempo para nada. Trabalhava o tempo todo? O tempo inteiro. E aí quando eu esmorecia, como a graduação dela era concomitante à minha, eu falei, eu estou esmorecendo por qual motivo? Né? Eu sou solteiro, tenho 20 e poucos anos, tudo bem que eu trabalho, estudo, né? Concurso e graduação. Mas ela é mãe, tem um monte de criança, 2 turmas para dar conta, coordenação, planejamento, execução, marido, casa, comida. Então ela sempre foi realmente a referência, né? Eu falei assim, não dá para eu parar, eu vou continuar. E as coisas vão se organizar. Quando chegou no último ano da graduação, Gabriel, eu tive alguns tropeços. E o maior tropeço foi a PRF. Eu ainda não tinha encontrado um caminho, e é o que nós trabalhamos sempre aqui no programa de Mentoring Coach, escolha uma área, se dedica a ela, porque a sua trajetória ela pode ser mais objetiva, você pode não ter que passar por dificuldades como nós passamos por não ter essa clareza. Então eu fiz concurso até para fiscal de frigorífico, que era do Ministério da Agropecuária. Eu não entendia nada daquilo, mas eu tinha colocado uma coisa na minha cabeça de que para eu conhecer alguém e me casar eu precisava ganhar o dobro do que eu ganhava na polícia. E aí saiu esse edital, que era o dobro do que eu ganhava na polícia. Eu falei, eu vou fazer. E fui estudar as coisas lá de veterinária, que eu não tinha a menor ideia. E aí foi o primeiro baque de reprovação. Eu falei, não deu certo. Eu tenho que ter uma técnica aqui para eu conseguir transcorrer aí a minha caminhada. Eu falei, eu vou continuar nas carreiras policiais, porque eu já fiz curso de formação na polícia, na marinha, e os conteúdos são similares. Estudei parte do direito, PRF. Bomba de novo.
E aquilo foi muito frustrante para mim, porque eram muitas vagas, era uma expectativa de chegar logo onde eu pretendia. E aí, na graduação, já tendo afeição pela pedagogia, eu falei assim, cara, esse da PRF talvez seja um indicativo de que não é a área, né? Aí eu mudei para tribunais. Também levei porrada no TRF, levei porrada no TST, e chegou um momento que teve um concurso para pedagogo jurídico do TSE. Eu nem sabia da existência de pedagogia jurídica, e eu fiz o concurso, levei porrada, mas eu falei, é possível. Isso foi um ano antes do concurso do tribunal. Do TJDFT. Do TJDFT. E eu falei assim, encontrei, é isso, foi por isso que eu fiz a graduação. E aí o que eu fiz, cara? Eu antecipei a minha graduação para poder formar logo e poder já pensar em concursos na área de pedagogia e, de preferência, pedagogia jurídica. E aí aconteceu uma coisa muito ruim na polícia. Eu passei por uma situação vexatória, humilhante, degradante. Fui exposto frente aos pares, os colegas, de algo que aconteceu lá. O oficial, que era uma pessoa que tinha uma hierarquia superior, avaliou que era impertinente, me colocou em posição de sentido na frente das pessoas e começou a proferir um monte de coisa ruim. E eu não tinha o que fazer dentro da estrutura do militarismo, eu tinha que ouvir calado, esperar, né, ela terminar de me proferir tantas coisas ruins e terminar, esperar, pedir licença, mas aquele tempo parece que não acabava, Gabriel. Foram assim uns 5 minutos e parece que passou uma eternidade, um monte de coisa passou na minha cabeça. E aí quando ela terminou de fazer aquilo, uma outra pessoa também superior foi atrás de mim e continuou o massacre, né? Naquela época eu era supervisionado por uma sargento muito bacana, que é minha amiga, e sempre entra em contato comigo. Ela falou assim, fulana, chega, ele é um profissional, ele é um policial militar, é adulto, não precisa. Ela, não, ele tem que ouvir. E ela continuou. Aí naquele momento, Gabriel, eu falei, chega, eu não preciso estar aqui. Eu já estudei esse tempo inteiro, eu posso me dedicar mais a essa questão de concursos públicos e posso ir embora. Um ano depois eu fui nomeado no TJ. E no momento em que houve a nomeação, nós ali no militarismo precisamos passar uma ficha, que é um nada consta, em todos os setores, demonstrando que você não tem nada cautelado, não tem arma, não tem algema, não tem nenhum equipamento de trabalho que é da instituição e que está sob seus cuidados. E aí no último setor que eu entrei, Gabriel, estava essa pessoa que continuou com aquele massacre. E aí naquele momento eu pensei, eu posso fazer duas coisas. Eu posso ressuscitar aquele momento e demonstrar para ela que foi inadequado e de alguma maneira, né, eu me livrar disso e falar, eu fiz a minha parte, isso me ajudou e eu tô saindo, né, e fique com a sua polícia. Mas eu tinha uma gratidão pela polícia, né? O problema não era a polícia, eram algumas pessoas que estavam na polícia. E aí naquele momento eu achei que a melhor possibilidade era eu me direcionar até ela, estender minha mão, olhar no olho dela e falar, fica com Deus. E foi o que eu fiz. Virei minhas costas, fui embora e virei a página, né? No outro dia eu tomei posse no tribunal, cara, e assim, as coisas mudaram completamente. Eu pude auxiliar meus pais, eles se mudaram para Brasília, nós morávamos juntos aqui, né, os trouxe para cá. Eles também tiveram outras perspectivas, outras possibilidades e as portas foram se abrindo, né, ali a partir do TJ. E aí eu comecei como professor em curso preparatório para concurso. Cheguei no antigo Gran Curso Presencial e aí por meio do Gran Curso Presencial, nossa coordenadora de municípios, a Claudinha, me trouxe para o Gran Curso Online em 2014. E aí foi uma avalanche, cara, de possibilidades, né? Como pedagogo jurídico também, eu tive uma ascensão na carreira. Também atuo como pedagogo colaborador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, no que nós chamamos de curso de formação de formadores.
Então, eu como pedagogo jurídico tenho magistrados cursistas, né, que são submetidos a um processo educativo no qual eu sou regente. Então, vários momentos dentro da carreira eu tive junto a esses magistrados como educador. E era o que eu precisava, era o que eu queria, sabe, Gabriel? Então, eu sei que tem muito do esforço, tem muito da minha entrega para aquilo que a vida pôde me proporcionar, mas tem muito da referência, né? E a referência, no primeiro momento, foi ela, e no segundo momento, esposa, que eu conheci ainda na polícia, né? Não precisou ganhar o dobro. Não, pois é, não precisou eu ganhar o dobro para conhecê-la, mas na minha cabeça eu precisava ganhar o dobro para que nós pudéssemos casar, né? E a nossa história é muito bacana porque eu bati o olho nela e falei, é essa. Ela é da universidade também, ela é da pedagogia, só que eu estava saindo e ela estava entrando e teve um congresso em BH. Nós fomos de ônibus para esse congresso e quando nós entramos no ônibus eu olhei para ela, ela olhou para mim e ela me intimidou. Ela ali com 19 anos, eu já com uns 23 para 24, eu olhei e achei algo meio estranho, virei e sentei. Quando nós chegamos em BH, a coisa começou a fluir, nós não ficamos, mas eu disse para ela, assim que eu desci lá no Valparaíso, na casa da minha mãe, a gente vai se casar, você vai ser a mãe dos meus filhos, vai dar tudo certo. 2 meses depois nós estávamos namorando. 6 meses depois eu dei entrada num apartamento que eu não sei como que eu paguei. 5 anos depois nós nos casamos. E eu coloquei essa meta para mim, mas juntamente com ela nós definimos metas para ela também, sabe, Gabriel? E aí a gente queria muito casar, mas a gente não acreditava que era adequado que nós casássemos sem que nós pudéssemos ter um mínimo de qualidade de vida, né? Então a gente colocou o seguinte, olha, eu passo, aí passei, né, no tribunal. 1 ano depois de tomar posse a gente se casou, porque eu tinha prometido a ela, eu passo e a gente marca a data do casamento com 1 ano de diferença para a gente se organizar. E a meta dela era passar, terminar a faculdade, passar no concurso público. Só que ela terminou, ela passou antes de terminar, e aí ela teve que antecipar a graduação também, e logo na sequência ela ingressou na Secretaria de Educação, aqui do Distrito Federal, e depois foi para um ministério, aí a gente se casou, e aí depois ela foi para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é eu tenho muito orgulho do que ela faz, ela trabalha com livro didático, Programa Nacional de Livro Didático, e ela faz toda a fiscalização para que o livro chegue à escola, né? Então, é uma posição bem estratégica no âmbito do Poder Executivo Federal, na área de educação. E ela chegou lá porque ela também se estabeleceu uma meta quando a gente quis ter o primeiro filho, né? E aí ela falou assim, eu preciso ter um ambiente mais agradável de trabalho, que eu me sinta mais satisfeita profissionalmente realizada. Eu não quero trazer essa insatisfação para a minha gravidez, muito menos para o meu contexto familiar. E aí lá vai ela de novo, estudar, cadeira de cursinho, né, acumulando com trabalho, e passou. Passou, nós engravidamos e 1 mês antes da criança nascer, ela tomou posse. No órgão que ela atua hoje, que ela se sente satisfeita profissionalmente, e eu, né, acabei agregando ali 2 referências, a mãe, a esposa, e ganhei 2 motivadores, né, que são os meninos, as crianças. Professor Glauber, a gente vive ainda um momento delicado no Brasil e no mundo, né, e agora os concursos retomaram, a gente vê uma perspectiva maior, né, muitas provas sendo aplicadas, alunos também sendo aprovados recentemente em muitas dessas provas. Mas é claro que ao longo desse caminho é natural às vezes ficar um pouco desmotivado, achar que não vai dar conta, achar que não vai conseguir, como você sentiu em algum momento, depois lembrou da sua mãe.
Qual é o seu conselho para quem está nos acompanhando e possivelmente está passando por um momento difícil, acha que talvez não é o caminho para ela, para ele, que o concurso talvez não seja o caminho a ser seguido? Qual é o seu conselho para essa pessoa? Gabriel, a pandemia foi um momento muito peculiar, né? E a gente atravessou isso também por meio das nossas salas particulares. E aí, em nome do programa de Mentoring Cult, eu agradeço a você por ter tido, né, a ideia de nós termos esse recurso, porque como pedagogo, eu sinto que as salas é uma forma de a gente estar frente a frente com os nossos alunos e demonstrar a nossa humanidade, né? Por mais que tenhamos, por exemplo, as nossas gravações, que agora são ao vivo, não são mais gravações, né? Quando eu comecei lá em 2014, a gente gravava, errava, regravava, e agora a gente vai e faz ao vivo, né? E a gente até se acostumou com isso, até prefere que seja assim. E estar com um aluno cara a cara, compartilhando um processo de aprendizagem, né? Por meio de perguntas, por meio de uma interação, tudo isso de pandemia aflorou e apareceu de maneira muito incisiva nessas salas. E o que a gente sempre trabalhava, por meio do compartilhamento da nossa própria história de vida, da trajetória que a gente seguiu, é que sempre nós vamos ter dificuldades, sempre vamos ter barreiras, percalços. Agora, se nós temos um propósito, um objetivo, e a gente consegue entender aquele objetivo que é mais amplo, fragmentando ele em pequenas etapas, né, e se comprometer com aquela primeira etapa, venceu, se premia por isso. Olha que bacana, eu consegui essa primeira etapa, isso foi muito bom, isso me dá um gás para continuar a segunda etapa, até chegar naquele objetivo final. Eu contei essa história da minha esposa porque foi isso que nós fizemos, né? Nós tínhamos, desde que nos conhecemos e que definimos que haveria um casamento, que levou 5 anos para ocorrer, etapas que a gente foi vivendo uma por uma, se premiando, agradecendo a Deus por ter conseguido, por ter avançado, até que nós chegássemos, né, na concretização, como se fosse um jogo. A gente vai ganhando ali as fases e chega na batalha final ali, a gente consegue zerar aquele jogo. Isso é muito gratificante e ao mesmo tempo é mais sustentável do que eu querer ultrapassar etapas, pular barreiras, chegar logo ao final, né, sem que eu tenha vivenciado, aprendido, errado, porque o erro faz parte desse processo. E esses erros, eles favorecem com que a gente possa fazer os ajustes. Assim como eu errei na PRF, eu errei lá no fiscal agropecuário, errei nos primeiros concursos de tribunal, errei no TSE, até que acertei no TJ. Né? Então, eu acredito que o estabelecimento de um planejamento, e aí talvez nós tenhamos, né, a possibilidade de ter, aqui no GRAN, tantos profissionais que possam auxiliar essas pessoas a entender como que se pode planejar, o porquê de se planejar e o porquê de percorrer essa trajetória. Porque era isso que eu fazia. Eu esmorecia, sim. Tinha momentos de baixa, sim. Tinha momentos de dificuldades, claro. Mas eu lembrava onde eu queria estar, né? Eu lembrava o que eu precisava fazer. E eu sempre falo aqui sobre, por exemplo, exercício de apropriação. Quando eu defini que queria ser pedagogo jurídico e saiu o concurso do TJ, eu não conhecia o TJ fisicamente. Eu fui até lá, Gabriel. Eu pisei no TJ, eu percorri os corredores e eu falei, cara, como seria eu trabalhando aqui? E, recentemente eu fui resolver um problema no TJ e tirei uma foto. E falei assim, olha aí que bacana, né? Eu sou católico assim como você e a gente tem um hábito de quando passa frente à igreja, né? A gente, em respeito a ela, a gente faz o sinal de cruz, né? Você sabe que eu criei esse hábito na frente do tribunal? Não é comparando e nem desrespeitando a minha religião, mas eu acho que a aprovação do Tribunal de Justiça, ela foi uma prova tão grande de Deus na minha vida, que eu, sempre que passo por ali, acredito que eu tenho que agradecer a Ele pela oportunidade que Ele me ofertou em um concurso com 0 vagas. Eu estava desacreditado por qualquer pessoa, menos por minha mãe e minha esposa, com quem eu compartilhei que faria o concurso, mas não disse a outras pessoas, senão para as duas. Nos 2 últimos meses, do edital até a prova,
Eu estudava todos os dias, eu peguei férias, eu estudava sábado e domingo, eu via minha mãe e via a minha esposa, que na época era a minha namorada, por 2 horas cada uma no domingo, porque eu tinha aula no domingo pela manhã, estudava um pouco depois, ia para a casa da namorada, ficava por 2 horas, ia para a casa da mãe, ficava por 2 horas, ia dormir, para na segunda-feira começar tudo de novo. Então, eu não tinha, além das duas, quem pudesse falar, vai dar certo. Mas deu certo, eu fui o primeiro colocado. Naquela época eu estava tão engrenado que a minha esposa falou, se você não for o primeiro colocado. Eu falei, não, se eu não for o primeiro colocado, eu continuo. A gente precisa casar. Eu continuo, vejo outros editais e dou uma sequência, mas graças a Deus deu certo, funcionou e logo depois da homologação, 3 meses depois, eu ingressei no TJ. Impressionante essa jornada aí, né? Parabéns pela história. Obrigado, cara. A gente, às vezes, enxerga dificuldades como coisas ruins. E eu vi essas dificuldades todas, né? Pelas quais eu, minha família, a gente passou, sempre como uma possibilidade de eu aprender alguma coisa, sabe, Gabriel? Pegar aquilo, trazer para a minha vida. Eu não estou simplificando o sofrimento e não estou dizendo que... Eu não estou banalizando ele. Mas em terapia, a psicóloga fala, olha que interessante, você usa de muita racionalidade para resolver os seus problemas e você traz essas questões emocionais aqui para a terapia para a gente poder tratar. E aí essa racionalidade pode ter sido uma barreira, sabe, Gabriel? Assim, uma blindagem para que eu conseguisse lidar com essa adversidade. Eu contei aqui um momento em que meu pai e minha mãe se separaram, nós ficamos sozinhos e mesmo ali com 11 anos eu pensei, se eu esmoreço agora, a guerreira aí vai dar conta como, né? Então essas adversidades elas fizeram com que eu pudesse, respeitando minhas limitações, criar técnicas para administrá-las, aprender com elas e seguir adiante, sabe? E concurso público é isso, né? A gente vai ser reprovado um monte de vezes, se a gente não tiver resiliência, se não tiver respeito à nossa história, respeito às nossas limitações, né? Sem comparações com a realidade do outro, com a potencialidade do outro, com o recurso do outro. Se a gente ficar nesse processo de comparação e querer projetar a nossa vida na vida e na história da outra pessoa, isso gera muito mais frustração, pelo menos na minha percepção, do que a possibilidade de a gente conseguir reconhecer as nossas próprias falhas e lidar com elas, administrá-las e seguir adiante. E foi o que eu tentei fazer, Gabriel. Entender. Em educação a gente chama de metacognição. Eu refletia sobre o meu processo de aprendizagem, refletia sobre essa trajetória, me apegava aos elementos positivos, o que estava funcionando e tentava entender como é que eu ia administrar aquilo que não estava fluindo, que precisava ser modificado, né, que precisava ser ajustado. E aí, aos trancos e barrancos, né, sem ter essa quantidade de informações que nós temos na rede, eu fui aprendendo a administrar essas dificuldades, superá-las e chegar a esse cargo que se tornou, profissionalmente, minha grande satisfação, né? Quando me perguntam, você tem a intenção de sair dessa área? Cheguei no tribunal junto com a Alessandra, a outra pedagoga, os dois que tomaram posse inicialmente, nós tínhamos 2 possibilidades de lotação, o berçário e a escola judicial. Eu no berçário seria literalmente um tiro no jardim de infância, então eles acharam por bem que a Alessandra fosse para berçário e eu para a escola. Hoje nós temos no TJ mais de 30 possibilidades de lotação para pedagogos, diante do trabalho que a Alessandra e eu fizemos, posteriormente outras 2 e posteriormente outras 2, né, que agregaram o nosso trabalho e que construíram uma história da pedagogia jurídica no TJDFT, né? Então, se a gente pegar um pouquinho de histórias de teorias motivacionais, a gente pegar ali a pirâmide de necessidades, eu confesso para você que no aspecto profissional, a pedagogia me possibilitou junto ao TJDFT a autorrealização.
Então, o meu objetivo hoje com a pedagogia é poder ser o melhor dentro dos recursos que eu tenho atuais, para que amanhã eu ainda faça melhor dentro dos novos recursos que eu vou ter, diante do melhor que foi aperfeiçoado a partir do que eu vivenciei como pedagogo jurídico, mas como docente, né? Como mentor na área de concursos públicos, como pai, como esposo, como filho. E o que eu desejo para todos, para todas que estão nessa trajetória, é que consigam, né, alcançar seus objetivos e respeitarem, né, suas vocações, suas potencialidades, sem comparações, porque talvez eu teria desistido, ido para o direito, seria infeliz e talvez nem conseguiria, né, ter essa autorrealização que a pedagogia me proporcionou, a partir dessas diversas frentes de trabalho que Deus também me deu aí dom para poder utilizar e seguir adiante. Professor Glauber, obrigado pela entrevista, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela parceria aqui no GRAN, né, de longa data. Sim. Acho que um dos primeiros professores a gravar aqui conosco, né, desde 2014, a gente começou no finalzinho de 2012, 2014. Então tem um tempo aí já de casa. Somos muito gratos por isso. Amém. Agradeço eu pela oportunidade sempre, Gabriel. E a você que nos acompanha, assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você. Acontece toda semana há mais de 3 anos. Até a próxima.